Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Hoje é dia de nós cultuarmos juntos ao Senhor e já está no ar o nosso Sol Expresso, esse momento que a gente tem feito todos os domingos antes do nosso culto, para um bate-papo, para uma conversa, para a gente tentar matar um pouco da nossa saudade, né, que a gente não pode se reunir ainda, se encontrar aqui na igreja. E hoje nós estamos com uma pessoa assim, que a gente tem um carinho, admiração, que é o Paulo Neto. O Paulo Neto vai falar de um evento que vai acontecer na próxima sexta, sábado e domingo. E a gente quer saber mais sobre esse evento, que ele vai contar para a gente como é que vai ser. Olá, Bom Paulo dia, Neto. a paz do Senhor, a paz de Cristo. Bom dia a todos que estão acompanhando aí pelas redes sociais, pela internet. Privilégio poder estar aqui essa manhã para esse bate-papo. O privilégio é nosso. Antes da gente conversar um pouco com o Paulo Neto, eu quero falar aqui dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, né? A Lana, o Marcos, a Danila, a Lorraine, a Rosângela, lá da Bahia, né? Sempre está com a gente, a Gélia, o Rildo, a Sandra, a Roberta, tanta gente que está acompanhando a gente, o Marcão que está aqui, o Rafa, a Fernanda. Muito bom dia para todo mundo que está nos assistindo e cultuando com a gente aqui, né, nessa manhã. E esse é um momento para a gente tentar matar um pouco da saudade. Queria, não perdendo muito tempo, falando já com o Paulo Neto, o que é Todos para o Bem Online? Mudou o nome, online. Agora é online, né? A gente está sendo obrigado e forçado a nos reinventarmos, a nos adequarmos aí às novas condições, né? Mas o Todos para o Bem, em geral, é um evento que surgiu, um movimento, no intuito de reunir ONGs e voluntários ou pessoas que têm vontade de fazer o bem de alguma forma, para compartilharmos experiência, trocarmos informações, nos inspirarmos e fortalecermos, né? A gente sabe que fazer o bem nem sempre é tão simples, envolve muitos desafios, as demandas são muito grandes, e a gente juntos, com certeza, consegue ser mais forte, a gente consegue compartilhar a experiência ali e inspirar uns aos outros. Legal. Quantos grupos compõem, fazem parte do evento desse ano que vai acontecer, como eu falei, né? Sexta, sábado, domingo, 7, 8 e 9, próximo final de semana. Quantas Olha, esse ano, devido a esse formato online, a gente acabou conseguindo abranger, né, mais ONGs, mais pessoas. Então, esse ano nós temos 81 ONGs inscritas e que vão participar do evento. E a gente também espera que, da mesma forma, a gente consiga trazer pessoas, participantes, para frequentar, vamos dizer assim, essa feira, esse encontro online que a gente está proporcionando. Então, são 81 ONGs de 8 estados diferentes. Nosso país. E quem que pode participar? Isso é uma pergunta muito importante. Bom, todos que queiram fazer o bem de alguma forma. Então, não necessariamente você precisa estar envolvido em algum trabalho já. Se você tem aquela vontade de fazer alguma coisa, sempre sonhou em participar, em se envolver em algum projeto, você pode participar e é uma excelente oportunidade, né, de se inspirar ali, de conhecer projetos e, quem sabe, se identificar com algum trabalho que já esteja acontecendo, poder se cadastrar ali e se voluntariar. Lembrando que aqui da 90, nós temos o Conecta Sertão, que não é só da 90 mais, nós temos várias igrejas que estão juntos com o Conecta Sertão, que vai participar, que vai estar expondo o seu trabalho ali. Fala para nós um pouco, Paulo Neto, do tipo dessas instituições, dessas ONGs. Abrange que tipo de ONG? Tem, parece que ONG fora do país, tem daqui dentro também? Sim, nós temos diversas áreas de atuações aí. Eu mesmo estou lá via Missão África, né? É uma ONG que está encabeçando o evento. Nós temos Por um Sorriso, temos Conecta Sertão, Somos Todos Gigantes, que atua na área do nanismo, nós temos o Te Amamos, que atua na área do autismo. Então, assim, a diversidade de projetos dentro do Todos para o Bem é muito grande. Esse ano, maior ainda, né? No ano passado, quando começou, nós tivemos 2 edições offline, vamos dizer assim, em Uberlândia, e outra aqui em Goiânia. E acaba que a questão de ser offline, a gente não conseguia expor essa quantidade de projetos. Então, nós temos, assim, dos mais variados tipos de ONGs. Então, assim, a Por um Sorriso, por exemplo, atua na área de atendimento odontológico. Foi uma ONG que surgiu, é muito interessante esse case, na questão da inspiração. Certo.
O Felipe era um dentista que viajou para uma das missões África, e ali ele se inspirou, né, e entendeu o propósito da vida dele na área da odontologia, e hoje ele está à frente de uma das maiores ONGs, né, na área da odontologia, atendimento no mundo todo, aqui no Brasil, comunidade indígena, no sertão também. Na África ele acabou visitando outros países. Enfim, isso mostra a importância da gente se inspirar, né, e estar ali conectando com outros projetos. Dentro disso, que evolução que você percebe no evento do ano passado para esse ano, mesmo com a pandemia? Eu acho que a evolução foi essa possibilidade, né, de mais pessoas se conectarem. Então, querendo ou não, o desafio da distância, muitas vezes o deslocamento geográfico, impedia muitas ONGs e muitos participantes de estar presente no evento. E agora a gente não tem mais essa restrição. Você, de qualquer lugar do mundo, pode se conectar ali e conhecer todos esses projetos, participar, visitar os estandes. Muito legal ressaltar que a plataforma virtual que a gente está usando, ela vai proporcionar praticamente a mesma experiência. Então, cada projeto vai ter o seu stand virtual, a gente vai poder visitar ali, caminhar no meio desses estandes, no auditório onde vai acontecer as palestras também, virtual ali. Né? Exato. Então, e o fato de ser 100% gratuito também. Então, a gente já tem a facilidade da não necessidade de um deslocamento, e hoje o evento ele é 100% gratuito, é só a pessoa querer mesmo e se inscrever para poder participar. Então, se você está cultuando com a gente, assistindo aqui nosso Sal Expresso, vai ter toda a estrutura de um evento físico, mas tudo virtual, com a comodidade de você estar na sua casa, sem precisar sair, sem precisar se deslocar, sem precisar se expor. A Raquel, uma das organizadoras do evento, né, junto com o Neemias, que são aqui da nossa igreja, ela me mandou, inclusive, um print com a foto dos estandes. Eu falei, caraca, isso é genial. Eu vou poder visitar um stand de uma ONG que eu quiser conhecer mais, saber mais, me envolver mais. Está muito bem feito, está muito bem elaborado. E a gente, já caminhando para o fim, eu queria te perguntar, você nasceu numa casa que sempre se dedicou em favor do próximo, né? Então, isso está no seu DNA, né? Filho do Paulo Júnior, nosso pastor querido. E o Brasil ficou mais solidário com a pandemia? Você percebe uma sensibilidade maior do nosso povo? Eu percebo sim. O brasileiro, por natureza, é um povo solidário, né? E o brasileiro ele se solidariza facilmente diante de situações que o coloca, né, nessa condição de ver a dor do próximo. Então é muito comum a gente ver quando acontece às vezes um desastre, quando acontece algo pontual, o brasileiro ele tem essa característica de se mobilizar e engajar na causa, né? E a pandemia, querendo ou não, é uma catástrofe, é um desastre que atingiu todo mundo. E o contrário do que muitas pessoas pensam, que agora todo mundo foi atingido, todo mundo está aí, vamos dizer, economicamente vulnerável, então o engajamento vai cair. E eu percebo que não. Assim, nas ONGs a qual eu tenho mais contato e eu conheço os números, eu vejo que o pessoal honrou o compromisso ali de sustentar, porque sabe que agora, inclusive, as demandas são maiores, os custos muitas vezes aumentaram, né? Porque o deslocamento já não é possível, então você tem que achar novas estratégias de chegar, às vezes o insumo, o material, subiu o preço, né? Então, encareceu muitas coisas e o pessoal sabe disso. Então, na Missão África, a gente percebeu que não só o apadrinhamento, por exemplo, das crianças que a gente mantém na escola lá, se manteve, né? Mas como novos padrinhos entenderam a responsabilidade de, olha, a gente não pode deixar parar, a gente sabe que o custo aumentou agora e a gente precisa continuar investindo nisso aí, porque são vidas que estão lá sendo cuidadas. Muito bom. Você que se interessou pelo evento, né, Todos para o Bem Online, nós estamos colocando aqui na nossa tela o link, né, se já não tiver, já esteve aqui o link com as informações para você poder acessar, mas você pode entrar nas redes sociais, Todos para o Bem, Isso. Vai ter link, o evento é gratuito. O evento é gratuito, você não precisa pagar nada, você pode se inscrever, participar, palestras alto nível, né, Você falar um pouco dos nossos palestrantes nós lá. vamos ter palestras realmente de alto nível, pessoas que estão palestrando aí pelo Brasil todo, falando da transformação. Eu acho que isso é importante para a gente finalizar. O impacto que fazer o bem
causa na nossa vida. Então, a gente muitas vezes acha que só o próximo que está sendo beneficiado, mas isso já é comprovado, inclusive, cientificamente, que quando você faz o bem, isso proporciona uma alegria diferente na nossa vida. Então, nós vamos ter testemunhos de vidas que foram transformadas a partir do momento que ele começou a olhar para o próximo, e eu acho que isso é o nosso principal objetivo, é inspirar pessoas e engajar pessoas, né, nesse movimento de todos fazerem o bem. Se alguém tem alguma entidade, alguma instituição, né, alguma ONG que ainda não se inscreveu, ela pode se inscrever ainda? Olha, infelizmente o nosso prazo de inscrição se encerrou na sexta-feira, mas não deixe de nos mandar um e-mail. Por quê? Porque aí você já começa a fazer parte ali da nossa lista de contatos. Quando nos próximos eventos a gente vai fazer o contato com antecedência e a gente já se conecta de alguma forma. Então tem o Instagram também, @todosparobem_. Não deixe de se conectar com a gente de alguma forma, porque juntos a gente vai conseguir se fortalecer aí. Vamos, se Deus quiser, caminhar essa caminhada juntos. Queria te pedir então para deixar uma última fala, né, convocando as pessoas, né, para participar do Todos para o Bem Online, que vai acontecer, como eu falei, dia 7, 8 e 9, sexta e sábado, domingo que vem. Para todos que quiserem participar, se inscrever. É simples, eu já fiz minha inscrição. Menos de 1 minuto você faz sua inscrição. Então para você que sempre sonhou em fazer o bem, ou que já está fazendo o bem de alguma forma aí, não perca essa oportunidade de participar do evento 100% gratuito, na comodidade da sua casa, aí, onde você estiver. É uma excelente oportunidade de conhecer projetos, se conectar com pessoas. E você também que, de repente, sempre se questionou, como que é isso, como que faz o bem, como que essa história de cuidar do próximo, de se engajar em alguma coisa, vamos participar lá, que eu tenho certeza que você vai entender como isso tudo funciona e, de alguma forma, isso vai mexer com você, vai te mostrar aí como que, fazendo bem, você vai estar fazendo bem para você mesmo. Então, fica esse desafio e esse convite a todos. Olha, tem 80 ONGs e uma ONGs fazendo projetos diferentes. Se você não encontrar nenhum projeto, né? Você vai conseguir encontrar algum projeto lá, você vai conseguir encontrar alguma atividade, alguma ação em que você vai se identificar, você vai se engajar, ou, como o Paulo Neto falou, talvez vai te inspirar a fazer uma. Exato. Né? Começar algo do zero. Isso. De repente você já percebeu aí alguma coisa que não tem ninguém fazendo, tem uma demanda e uma causa que não tem ninguém dando atenção, ninguém cuidando. A bela oportunidade de você trazer isso tudo aí, se inspirar e começar algo novo. Se a gente não se engajar, se a gente não se envolver, as coisas não vão mudar. Não. Se a gente não muda, as coisas continuam do mesmo jeito. Exato. Muito bom, né, esse tempo aqui com o Paulo Neto. O Paulo Neto, como eu falei, é filho do pastor Paulo Júnior, né? Ele já foi dessa igreja, foi filho aqui dessa casa. A gente está muito feliz de receber o Paulo Neto aqui, ver esse trabalho acontecendo, continuando, né? Não foi a pandemia que nos impediu, que nos atrapalhou. Pelo contrário, né? O evento cresceu. Né? Cresceu em quantidade. Quantos ONGs foram no ano passado? No ano passado, a gente teve aqui em Goiânia 12 ONGs e em Uberlândia 30. Então, o evento mais do que dobrou, né? Enfim, muito bom. É isso aí, a gente se reinventando, se fortalecendo e crescendo. E Deus nos dando essa direção aí para o novo, né? Uma crise, muitas vezes, faz a gente, né, se reinventar. E aí o evento que tinha, somando as duas localidades, 40, agora está com 81. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz, né? E vamos juntos, nossa igreja está envolvida com esse evento, né? Nós temos um casal ajudando na organização, nós temos o Conecta Sertão participando, vai ter um stand do Conecta Sertão lá, virtual, para quem quiser ir lá, ver como é que é, o que é o Conecta Sertão. E a gente está muito feliz, né, de saber que esse trabalho está acontecendo dentro, né, do Ministério Sal da Terra e fora dele também, porque tem várias ONGs que não são ligados, mas estão participando, estão querendo fazer o bem. E a gente ser essa plataforma é muito bom para a gente. Eu queria orar, né, e orar especificamente pelo evento. Amém. Orar especificamente pelo evento que nós vamos ter, que seja um evento marcante, que seja um evento que traga uma influência positiva para o nosso país, né? Agradecer o Paulo, né? Paulo poderia estar cuidando das coisas dele, está aí, né, se engajando, tentando fazer, indo para a África,
Muito bom, viu, Paulo? Amém. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem chamado o povo, tem levantado pessoas, tem despertado gente para fazer o bem, para lutar por justiça, fazer justiça, desenvolver ações solidárias, cuidar de quem é carente, necessitado, ajudar quem tem alguma situação de saúde, com dificuldade. Tantas ONGs, Pai, que o Senhor despertou, 81 ONGs diferentes, fazendo trabalhos diferentes, que vão se encontrar, se reunir para discutir como fazer o bem melhor, como fazer mais, por mais pessoas em lugares diferentes. Quero abençoar, ó Deus, toda a equipe de Todos para o Bem, na pessoa do Paulo Neto aqui comigo. Pedir que o Senhor derrame graça, sabedoria, criatividade, para que esse evento possa ser um evento marcante para o nosso país, marcante para essas instituições, para essas ONGs, que seja um momento assim de um derramar do Senhor nesse lugar, nessas pessoas que vão estar participando também. Desperta, Pai, desperta gente que vai entrar com curiosidade, a encontrar um propósito, uma causa, a se envolver, a desenvolver. Desperta novos trabalhos também, novas ONGs com outras perspectivas, mas que haja mesmo um mover de fazer o bem em tantas formas diferentes, com tanta diversidade, que a gente possa continuar fazendo bem. Obrigado, Senhor, pela vida do Paulo Neto, pela equipe que vai cuidar desse evento, que haja mesmo engajamento, participação de várias pessoas, não só do nosso país, mas de fora do nosso país. Desperta mesmo, Pai, levanta o povo para participar. Obrigado mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Paulo. Obrigado. Viu? Pela sua presença. Tamo junto aí, né? Tamo junto aí. Vamos lá, vamos seguir no nosso culto. Abraço a todos, até mais.
cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Aleluia. Só Ele é digno de toda glória e toda honra. Nós te adoramos, Jesus. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor, ó, eu sou Teu. O nome é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor, ó, eu sou Teu. Oh, nome sobre todo, nome sobre todos, do Teu Jesus. Oh, Senhor, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração
Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração que faz mudar o mundo. Oi, crianças, papais e mamães, eu estou passando aqui hoje para te lembrar que tem um episódio imperdível de Geração Sal. Nós vamos falar sobre Deus é Pai. Isso mesmo, o amor de Deus por você é incondicional. Você sabia que Ele te ama assim como você é? Isso mesmo. Então você não pode perder. Acesse o QR Code que está aqui na nossa tela e vem participar conosco. Beijos, te esperamos. Oi, galerinha do Saltim, mais um episódio para vocês hoje. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre como compartilhar da nossa fé e tá muito legal. Acesse o QR Code que está em algum lugar dessa tela. E é isso, a gente se vê lá. Olá, irmãos, que saudade de cada um de vocês. Nosso coração, como diz o bom goiano, chega dói, de saudade, de vontade de abraçar, de sentir o cheiro, de olhar no olho. Essa tecnologia é muito boa, nós louvamos a Deus por isso, mas nada como a gente poder presencialmente, né, em carne e osso, a gente olhar, abraçar e sentir a sua presença. Quero, antes de mais nada, falar dessa saudade que está no meu coração por cada um de vocês. Agradecendo a Deus pelo privilégio de a gente ter o Espírito Santo que nos consola e nos traz para junto no coração. O Espírito Santo é um Espírito que o Senhor Jesus deixou para estar conosco todos os dias. Não apenas para comunicar quem Ele é na nossa vida, mas para comunicar quem nós somos um na vida do outro. E é esse Espírito, muito mais forte que a tecnologia, que nos une nessa hora principalmente. E é através desse Espírito que eu quero compartilhar e comunicar com vocês esse momento de oração que nós vamos ter agora, pelos nossos irmãos que estão tão distantes. Hoje nós estamos essa semana completando a 12ª semana de oração, das 52 semanas que nós vamos fazer, que o Ministério Sal da Terra trouxe para nós, para todas as igrejas Sal da Terra, para a gente se empenhar em favor dos nossos irmãos e conhecemos irmãos que não conhecemos. Essa semana nós estaremos orando pelas famílias dos irmãos que moram no Reino Unido, das igrejas parceiras que estão conosco lá. Então, nós estaremos orando pela igreja de Buchan, BBBC, que é a igreja batista, a igreja CLC de Hereford e a igreja YCC de Yeovil. Nessas igrejas estão, então, locados os missionários Flávio, Garato e família. Nós estaremos orando pela mudança de casa que eles vão precisar fazer e também pelo estudo dos filhos, mas já adiantando um louvor a Deus, que o Pedro Paulo formou com honras essa semana, glória a Deus por isso, e a Carol também foi premiada com o melhor trabalho da sua faculdade. Então, Deus já está respondendo nossas orações, amém? Missionários também João Paulo e família, que estão locados na igreja de Hereford, e os missionários Phil Hawkins e família, que estão locados na igreja de Buchan. Vamos orar para a coragem, para que a igreja pregue e viva a palavra de Deus, sem comprometê-la. Vamos orar também, essa semana, por uma etnia não alcançada do nome Fulani Adamawa.
espero que eu esteja pronunciando corretamente, mas é uma etnia localizada na região da África subsaariana, aquela região onde pega abaixo ali do deserto do Saara. E é uma etnia com menor percentual de cristãos. E uma etnia, assim também, com maior número da religião islâmica. Então, nós gostaríamos de orar agora, tanto por essa etnia, quanto pelos nossos irmãos ingleses, para que a obra do Senhor continue sendo operosa através da vida deles. Amém? Senhor, nós queremos colocar nessa hora a vida dos nossos irmãos ingleses, a vida desses irmãos que foram pais espirituais para nossas vidas aqui no Brasil. Irmãos que há anos atrás semearam a Tua palavra, que entraram em barcos, que velejaram mares, sem saber muitas vezes aonde que aquele barquinho iria parar. Irmãos que vieram para terras distantes e trouxeram consigo, inclusive, seus caixões, porque sabiam que não iriam retornar à sua terra de origem. Pai, nós queremos orar por essa graça, por essa porção que o Senhor deu para o Reino Unido de ser uma ilha, de ser um lugar de envio, de ser um lugar de alcance a todos os 4 cantos da terra. Que seja restaurada nessa hora esse Espírito vivo do Senhor que os compele a ir à distância que o Senhor determinar, que os compele a sair das suas casas, a pregar a Tua palavra, a se locomover em direção ao próximo, independente do lugar que eles estejam. Pai, nessa hora nós queremos lembrar os nossos irmãos ingleses espiritualmente de que eles são esses enviadores, esse povo pronto, Pai, disposto a alcançar tudo aquilo que o Senhor colocar nas mãos dele para alcançar. Nós oramos pela vida especial dessas igrejas aliançadas conosco, para que elas sejam usadas e corajosas nesse tempo adverso que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Senhor, nós também queremos colocar essa etnia na Tua presença, os nossos irmãos que ainda nós não conhecemos, mas que são nossos irmãos, os Fulani Adamawa, que eles possam ser visitados pelo Teu Espírito, para que o Espírito deles sejam comunicados de que há um Deus sobre a vida deles, que ainda que eles não entendam, eles possam ser visitados, assim como Paulo foi pelo caminho, e a luz do Senhor entrar na vida deles, para que as trevas se dissipem. Nós oramos por esse povo nessa hora, em nome de Jesus. É um privilégio a gente poder saber que existem irmãos tão distantes, mas que estão tão perto. Amém, igreja? E a gente também queria aproveitar essa oportunidade nesse dia para te lembrar que terça-feira nós temos um encontro, principalmente para minhas irmãs mulheres, porque terça nós vamos ter o nosso happy hour, como nós fazemos todo mês, na primeira terça, mas dessa vez, durante o nosso período de pandemia, está sendo remoto. E essa terça nós preparamos com muito carinho para você um estudo a respeito de Joquebede e Ana. 2 mulheres corajosas, 2 mães valentes, que souberam confiar em Deus, mais do que entender. Então, minha irmã, eu queria te fazer um convite para que você convide as suas amigas, porque nesse tempo de terça nós também preparamos um testemunho muito forte da dona Raquel, que vai testemunhar sobre como é enviar uma filha para a China. E vamos ter o testemunho da nossa amiga querida Luatane, em como ser uma mãe em tempos modernos. É um momento muito especial que nós queremos parar para meditar na palavra de Deus, para que ela encha o nosso coração de esperança e a gente não seja guiada pelo que a gente vê ou pelo que a gente sente, mas pela palavra do Senhor. Bom, e aproveitando que eu estou por aqui, nesse dia, vou fazer o máximo que eu posso, porque a saudade é muito grande. E eu também gostaria de compartilhar com vocês um texto, antes de nós entrarmos no nosso momento de dízimos e ofertas. Esse texto, gostaria, se você pudesse, abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 10. Diz o seguinte: Então Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu, de eternidade em eternidade. Ó Senhor, Tu é a grandeza e o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é Teu. Ó Senhor, o reino é Teu e Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tantas riquezas como honra vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo. Tudo é tudo, meus irmãos. E a força e o poder na Tua mão. E na Tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Agora Te damos graças e louvamos o Teu glorioso nome, ó nosso Deus. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de Ti e damos a Ti do que é Teu. Davi está fazendo essa oração em agradecimento porque ele preparou
todas as riquezas e todos os materiais necessários para que a casa do Senhor fosse construída. Não por ele, mas pelo seu filho Salomão. Davi estava fazendo essa oração de engrandecimento do poderio de Deus, mas também de gratidão por ter sido parte desse feito, ainda que ele não fosse fazê-lo, propriamente dito. Porque somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, como foram todos os nossos pais, Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, não permanecem para sempre. Ó Senhor Deus nosso, toda esta riqueza que ofertamos para construir um templo ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda sua. Deus meu, eu bem sei que tu sondas o coração e que te agradas da retidão. Na sinceridade do meu coração, ofereci voluntariamente todas essas coisas e agora vi com alegria que o teu povo que se encontra aqui ofereceu voluntariamente. E é assim que eu creio que o Senhor quer nos trazer o coração e o espírito, de ofertarmos ao Senhor voluntariamente, entendendo que tudo vem dEle. Eu fiquei muito alegre quando fui convidada para fazer essa parte hoje e orar especialmente pelos nossos irmãos ingleses, porque a Inglaterra tem uma passagem muito importante na nossa vida e na minha casa. Uma passagem de gratidão, de exaltação do poder e da força do Senhor e de suprimento. De forma muito breve e sucinta. Há 25 anos atrás eu estive na Inglaterra pela primeira vez. Depois de 2 anos, nós mudamos para morar lá 2 anos, eu e o Marcos, como missionários. Mas chegamos lá um dentista e uma administradora. Não sabíamos o que Deus tinha para nós naqueles 2 anos de oferta do nosso tempo e da nossa vida com aqueles irmãos. Tudo mudou. Voltamos de lá 2 pastores tempo integral para o ministério do Senhor. E agora, ano passado, nós tivemos o grande privilégio, depois de 20 anos de ministério pastoral, de voltarmos àquela nação que tanto amamos e tanto temos histórias com a nossa família. E o Senhor proveu de forma milagrosa. Para quem entrou com visto de turismo para ficar 4 meses naquele país, no final do nosso sabático, o Senhor proveu escola para os nossos filhos, como alunos convidados, algo nada comum. O Senhor nos ofereceu uma casa pronta, decorada, totalmente cheia daquilo que a gente precisava, porque foi ofertada para a igreja meses antes. E tivemos um carro emprestado por um casal de irmãos que não nos conhecia. O suprimento vem do Senhor, meus irmãos, para toda boa obra. E o Senhor, Ele conecta a nossa vida com quem Ele quiser, para fazer a sua história ser escrita através de nós. Então eu quero te desafiar nessa hora, para que você entenda que tudo que você tem veio do Senhor. E tudo que você tem deve ser usado para que a história do Senhor seja construída. Então que o Senhor possa visitar seu coração agora com desprendimento, mas também com essa certeza que a glória, o poder pertencem ao Senhor para fazer na sua vida muito mais do que você podia pensar ou imaginar. Eu nunca imaginei, mas sempre desejei ter o privilégio de ir com os meus filhos nesse lugar onde Deus construiu a nossa história. E o Senhor proveu todas as coisas, físicas, emocionais, espirituais, inclusive financeira, assim como Ele pode fazer na sua vida nessa hora. Deus te abençoe. A confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e te faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um
dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. O bem, se encontram com pessoas que também têm vontade de fazer o bem. E o mais importante disso é que nós estaremos lá com o Conecta Sertão. Esse ano, por tudo que está acontecendo, nós vamos ter um encontro remoto. E para você ter mais informações, vai aí acompanhando o nosso Instagram, o Instagram também do Conecta Sertão, que está aparecendo aqui na sua tela. Então lembre-se, do dia 7 ao dia 9 de agosto, todos para o bem. Marque aí na sua agenda e participe junto com a gente. E outra coisa que eu vim relembrar vocês aqui é da nossa série Árvore das Virtudes. Dessa semana, no dia 5, nós vamos ter o tema Amabilidade, que vai ser na quarta-feira, às 8 horas da noite. Você não pode ficar de fora dessa, porque a série está maravilhosa, está sendo muito bom aprofundar sobre os frutos do Espírito, com tanta gente diferente, tanta gente legal compartilhando aí junto com a gente. Então, eu espero você e até mais. Tá de férias? E aí, família, povo querido, que saudade grande, como a Roberta disse, tem sido um tempo desafiador. Aqui parece que cada domingo e cada quarta-feira fica mais difícil da gente não atracar as pessoas, sabe? Hoje parece que eu estou tipo com gana quando você vê neném, quando você vê pé de neném, que você quer morder o pé de neném, tá eu com as pessoas querendo abraçar, passar a mão, mas não tem jeito, né? Então, que bom que a gente tem isso que a gente tem. Que bom que a gente pode estar junto de alguma forma, que bom que a gente pode ver o seu comentário ali no chat. É sempre bom, é bom que você que está online comente, porque a gente vê o nome e lembra da pessoa. Porque tudo bem, a gente vê lá a quantidade de acessos, é legal, mas é legal saber quem são esses acessos, né? Quem está junto com a gente. Hoje, principalmente, que a gente vai partir o pão, é tão legal saber, né? Assim, não, o fulano estava lá, a fulana estava lá. Então, é gente que a gente conhece a história, que a gente sabe o nome dos filhos, é gente que a gente sabe se está enfermo, se não está, é gente que a gente sabe se perdeu alguém querido, se não, é gente que a gente sabe como é que anda os seus negócios. Então, é bom quando a gente vê um nome ali aparecendo para a gente poder saber com quem que a gente está cultuando, porque, de novo, né? Nós não estamos aqui, você não está aí assistindo um culto, você está aí cultuando junto. Então, quando a gente vê você ali, a gente é animado, a gente é lembrado mesmo de que a gente está de fato juntos. Amém?
Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12, e a gente vai hoje fazer uma reflexão a respeito de ter paciência em meio à dificuldade, ter paciência na tribulação. E eu quero conversar com a gente sobre como que a gente pode ter isso em Deus. É claro que é em Deus, né? Porque naturalmente a gente não consegue, mas em Deus a gente consegue. Paciência na dificuldade. Romanos capítulo 12, do verso 9 até o verso 16. Fique com a sua Bíblia, porque daqui a pouco a gente vai ler um salmo, porque o salmista vai ensinar para a gente um dos pontos que nós vamos trabalhar hoje. Então, por enquanto, Romanos capítulo 12, do verso 9 ao verso 16. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidades, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas ore para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Aquieta aí na sua casa, onde você estiver. Pede para as crianças dar uma aquietada. Coloca um celular para ele ver o Geração Sal. Né? Lá em casa a gente usa essa tática. Enquanto a gente é ministrado na pregação, as nossas crianças são ministradas pelo Geração Sal. Né? Nessa hora pode deixar o celular com a criança do seu lado, você está vendo tudo que está acontecendo e ele está sendo ministrado na palavra. Então, aquieta seu coração, senta no sofá, na cadeira e vamos receber tudo que Deus tem para nós nesse dia. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque a Bíblia realmente é impressionante, Deus. Obrigado porque o Senhor deixou para nós essa palavra que serve para nos consolar em dias difíceis, que serve para nos confrontar quando a gente está meio anestesiado, que serve para nos animar, ó Deus, quando a gente está meio chué, como diz. E a gente, ó Deus, quer ser mesmo ministrado, abençoado, curado, transformado por essa palavra. Queremos hoje, ó Deus, receber do Senhor como é que a gente pode viver com paciência nesse tempo tão difícil. Como é que a gente pode ser paciente na tribulação, como o Senhor disse aqui. Que o Senhor possa mesmo alcançar cada coração agora que está acompanhando a gente, cultuando junto. Que outras pessoas que forem acompanhar isso depois, em outros horários, em outros dias, o Senhor também ministra ao coração de cada pessoa, porque a sua palavra, ó Deus, ela é penetrante, ela é a verdade, ela transforma vidas, e não interessa em qual momento e por quem tanto ela está sendo anunciada, a palavra é suficiente, porque é a sua palavra. Então, ó Deus, usa a sua palavra e alcança a gente em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Quero ler de novo o verso 12, que diz: alegrem-se em nossa esperança, apeguem-se à esperança, sejam pacientes nas dificuldades, pacientes na tribulação, e não parem de orar, perseverem na oração. Esse é o verso central do que a gente quer trabalhar aqui hoje. Antes eu só quero contextualizar com você um pouco de onde que a gente está nas Escrituras. Né? Essa carta é uma carta de Paulo aos Romanos. Era um tempo desafiador, um tempo difícil. Paulo estava ali querendo garantir que as pessoas estavam entendendo o Evangelho, o que era o Senhor Jesus, o que significava o sacrifício de Cristo. E então Paulo faz um tratado teológico do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, e ali ele está tratando de doutrina. A partir do capítulo 12, que é o capítulo que a gente entrou agora, ele faz uma virada.
Paulo começa a falar então das nossas relações, de como que toda essa doutrina que ele ensinou, como que tudo que ele trabalhou agora de fundamentação, de raízes, como é que essas raízes agora vão trazer frutos que se expressam na nossa vida, nas nossas relações, até porque não faz o menor sentido falar de amor, como ele diz aqui, falar de paciência, como ele disse aqui, falar de generosidade, como ele também disse aqui, hospitalidade, etc., sem relacionamentos. Todas essas virtudes, todas essas bênçãos que a gente desfruta na relação. Se a gente não tem contato com ninguém, a gente não precisa exercer paciência. Se a gente não tem contato com as pessoas, a gente não precisa ser generoso. Se a gente não conhece ninguém, não acolhe ninguém e vive num mundo paralelo, a gente também não precisa exercer de hospitalidade com ninguém. Não precisamos trabalhar a nossa humildade, porque a humildade também é trabalhada na relação. São as pessoas que nos ajudam a nos tornarmos cada vez mais humildes. Como é que elas fazem isso? Nos humilhando, né? Então, lindo, maravilhoso, irmãos, é assim. Às vezes a gente vai tendo uma coisa romântica, acho que é tipo um aplicativo, né? As virtudes vão vir assim, fiz o download. Não, é na vida, são nas experiências, é na prova. Quando está lá, né, na multiplicação de pães e peixes, Jesus pergunta para Filipe, e o texto diz, Jesus disse aquilo para colocar Filipe à prova. E não é que Jesus está brincando com ele. Não é que Jesus está testando ele, como muitas pessoas entendem, não. É que Jesus é o maior interessado na transformação de Filipe. Jesus é o maior interessado em que Filipe entenda o que ele estava fazendo naquele episódio da multiplicação de pães e peixes. Não é uma prova para ser reprovado. Toda vez que Jesus nos prova, toda vez que o nosso Pai nos prova, é para a gente ser aprovado, é como foi naquele caso. Então, Paulo está fazendo essa virada e a gente entrou justamente no capítulo da virada. Ele vai falar sobre uma série de práticas relacionais saudáveis que evidencia quem nós somos, né? Quem nós dizemos ser, ou seja, o povo de Deus. Então, a grande ênfase desse trecho que Paulo está trabalhando agora no capítulo 12, e principalmente no trecho que a gente leu, é o amor. A grande ênfase é no amor. Como que o amor nos faz viver nas relações. Aí esse amor remete lá em 1 Coríntios capítulo 13. Uma das expressões é que esse amor é paciente. Por isso que isso está aqui nesse texto. Então, como que o amor nos faz viver na relação? Uma das formas é sendo paciente, sendo generosos, sendo hospitaleiros, e tem outras coisas que o texto aqui vai falar para nós, mas como eu disse, nós queremos ficar aqui mais num aspecto. O John Stott vai dizer, e eu não vou citar os 12, mas ele vai dizer que aqui aparecem 12 ingredientes da receita do amor. E isso é muito interessante. Depois a gente pode colocar isso talvez aí pelo nosso Instagram e tal, porque é muito bom quando você vai vendo a conversa do apóstolo Paulo e esses 12 ingredientes vão ficando muito claros. Mas um desses ingredientes é a paciência. E como a gente não tem tempo para falar de todos, eu quero pegar somente esse ingrediente do amor e trabalhar ele hoje. Paciência no meio da dificuldade e da tribulação. E como, então, que a gente pode viver isso? Como que a gente pode viver pacientemente em meio à dificuldade, em meio à tribulação, em meio às incertezas, em meio ao medo, em meio ao tanto de coisas que a gente está vivendo hoje? Eu penso que, pelo menos, 3 formas aparecem nesse texto e aponta para nós, e eu quero trabalhar com vocês. A primeira é tendo esperança. Então, como viver pacientemente no meio da dificuldade? Primeiro, tendo esperança. Paulo vai dizer então, apegue-se à esperança. Trabalhe a esperança. Vamos ler lá de novo, ele diz, alegrem-se em nossa esperança. Busque a sua alegria na esperança cristã. Não busque a sua alegria em outros lugares. Como é que você vai viver com paciência, tendo alegria na esperança que o Evangelho traz para nós? E esse ponto aqui, irmãos, é um ponto que eu vou mais me delongar hoje. Na verdade, eu passei pela tentação de fazer somente ele, mas a gente vai tentar mais 2 e eu espero que o tempo dê. Então, pela forma como a gente vai perceber na vida das pessoas, parece muitas vezes as pessoas cristãs, aqueles que tiveram um encontro com Jesus, que congregam a igreja, que dizem que são a habitação do Espírito Santo, muitas vezes pela forma como elas vivem, como elas reagem a momentos como esse que a gente está vivendo, fica parecendo que
a gente, né, esse povo de Deus, não conhece nenhum tipo de esperança. Quando eu penso sobre isso, logo eu me lembro da carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele vai dizer em relação à morte, por exemplo, ele vai dizer, olha, nós que somos o povo de Deus, a gente não pode se entristecer como os demais, como quem não tem esperança. Ora, irmãos, ele não está dizendo que a gente não se entristece. Ele já está pressupondo que a gente entristece. Ele só está dizendo que não é como os que não têm esperança. Há um jeito da gente entristecer, que não pode ser desesperado, porque se um filho de Deus desespera, irmão, é desespero para todo mundo. Porque se as pessoas olham para nós que temos uma esperança cristã, e a gente está desesperado, o que sobra para quem não tem esperança? É um ato de misericórdia a gente meditar sobre ser paciente em meio à dificuldade. É um ato de compaixão a gente pensar sobre alegrar-nos na nossa esperança. O João Calvino vai dizer que, ao que parece, a gente pode estar apegado demais ao que a gente tem ou ao que a gente quer ter no tempo em que a gente vive. Pode ser que a nossa felicidade está localizada só aqui, é o que ele diz. E Paulo, quando ele escreve isso que a gente acabou de ler, ele está dizendo que a alegria na esperança da vida por vir nos ajuda a suportar as tribulações com paciência. Então, o que vai nos ajudar em dias difíceis como os que a gente vive? A gente ter alegria na esperança da vida por vir. Essa esperança que na nossa ótica está na frente, mas para Deus isso não existe, porque Deus é o eterno, Ele é passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ele está lá na história, mas Ele está lá na história também. Mas para nós, é a gente ter os olhos fixos na nossa vida por vir, que nos ajuda a suportar as tribulações presentes com paciência. Disso então vai surgir uma pergunta, que é quase igual à afirmação que eu fiz. E a pergunta é: há alegria na esperança por vir? Você tem alegria na esperança por vir, ou faz muito tempo que você nem medita nisso? Eu me lembro uma vez que eu trouxe uma pregação aqui na Sal, o nosso palco ainda era ali no fundo, e a gente pregou justamente nesse texto de Tessalonicenses, que eu citei antes, e eu lembro que ficou um negócio assim na congregação, porque é desconfortável falar sobre morte, mas para nós não, porque a gente é o tipo de povo que nunca vai morrer. A gente é o tipo de povo que vive a crise de Paulo, não sei o que é melhor. Se é estar contigo, ou se é ficar aqui para compartilhar um pouco mais do Senhor, conhecer um pouco mais do Senhor enquanto eu vou relacionando com os meus irmãos. Há alegria na esperança da vida por vir? Você tem pensado sobre isso? O fato da gente não suportar as dificuldades com paciência diz que a gente não tem esperança? Será que a nossa irritação, a nossa pressa para aquela coisa do voltar ao normal, será que a nossa angústia de que isso não se resolve logo? Será que a nossa falta de paciência, né, se é que essa expressão existe, porque quarta-feira a gente ouviu o pastor Paulo Júnior dizer que ninguém perde a paciência, pode ser que ele não encontrou, mas perder não tem jeito, porque é intrínseco, está na gente. Quem tem o Espírito tem o fruto do Espírito, e um deles é a paciência. Então a gente precisa pensar na alegria da esperança da vida por vir. Eu não estou aqui, irmão e minha irmã, querendo defender uma fé futurista, querendo defender uma vida cristã que só pensa em depois, que finge que não tem nada acontecendo no nosso momento presente e fixa no futuro e esquece, fica igual avestruz, enfia a cabeça dentro do buraco e age como se não tivesse pandemia, como se não tivesse enfermidade, como se não tivessem negócios sendo prejudicados, como se não tivesse pessoas sendo demitidas, como se não tivessem necessidades sendo surgidas. Não é essa a proposta. Na verdade, a proposta é a gente resgatar como é que um cristão vive. Um cristão vive em 3 tempos. O cristão é a única pessoa que pode viver em 3 tempos. O que eu quero dizer com isso? O cristão é o único que vive no passado, no presente e no futuro. Porque quando a gente entrou com Jesus,
a gente entrou na dimensão da eternidade. A eternidade não é um lugar para o qual eu vou. A eternidade é um lugar do qual eu já entrei e faço parte. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real. Já somos. É a famosa expressão da teologia que se chama já e ainda não. Mas nós somos um único povo que consegue viver em 3 tempos. E aí o salmista vai ajudar a gente a meditar sobre isso. No Salmo 116, abre a sua Bíblia no Salmo 116, do verso 1 ao verso 9. E a gente vai ver como é que o salmista passeia no tempo. Ele é uma pessoa no tempo, escrevendo no tempo, mas fazendo menção ao passado e esperando o futuro. O salmista diz no Salmo 116, verso 1 ao verso 9: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Presente. Ouve as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. Passado agora. A morte me envolveu com suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Presente agora. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Volte, minha alma, a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ele livrou a minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda passada, e agora Ele vai para o futuro. Por isso, andarei na presença do Senhor enquanto viver na terra. O que esse salmo está dizendo para nós? O que ele está trabalhando com a nossa vida? Davi quase perdeu a sua vida, está no verso 4, e ele vai dizer, no verso 3, a morte me envolveu com suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então nós temos aqui Davi quase perdendo a sua vida. No meio do sofrimento e da angústia, então ele clama no verso 4, livra a minha alma, Senhor. E aí o Senhor ouve. E como o Senhor ouve, é aí que ele começa o seu salmo. Então ele olha para o passado no verso 3 e verso 4, livra a minha alma. E aí ele começa o salmo no verso 1, no presente, dizendo, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. O que Davi está fazendo aqui? Davi está trabalhando, está exercitando a sua fé, usando como referência o passado. Ele está usando como referência a história, a jornada, os marcos, a sua relação com Deus. Memoriais. É tão importante a gente ter memoriais, irmãos. Todo mundo concorda com isso, mas parece que a gente vai se conformando, principalmente como povo brasileiro, a ser um povo sem história. Um amigo muito querido me deu esse relógio aqui no dia da minha ordenação pastoral. E se você procurar fotos do ano passado, todos os cultos de ceia, eu estou com esse relógio. E hoje é um culto de ceia. E quando esse amigo querido foi viajar para ficar 1 ano fora, eu falei assim, todo culto de ceia eu vou usar esse relógio. Como um memorial, que está nos ligando. Que está apaziguando a saudade. Que está lembrando que foi, mas voltará. É assim que Davi está trabalhando na relação dele com Deus. Ele tem os seus marcos, ele tem as suas orações escritas. Você tem as suas orações escritas? Agora que eu percebi que eu já estava pregando para o povo ali na arquibancada. Tem que olhar para cá. Você tem as suas orações escritas? Volta nelas. Vê a fidelidade de Deus no passado. Vê como Ele ouviu a sua voz e as suas orações. Exercite a sua fé usando como referência o passado, a sua história, a sua jornada, os marcos da sua fé, a sua relação com Deus. E aí, diante dessas confirmações do passado, o Davi tem segurança no presente. E ele exclama confiantemente uma afirmação futura, dizendo que então ele vai andar com o Senhor. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto eu estiver nessa terra. Davi vivia em 3 tempos. A certeza que nós temos, irmãos, escreve isso aí. A certeza que nós temos
é que aquele que foi auxílio no passado é a nossa segurança e força no presente e esperança no futuro. Aquele que foi o nosso auxílio no passado é a nossa força e segurança no presente, para a gente ter a esperança no futuro. A gente vive em 3 tempos. A vida cristã inclui o futuro. Como o apóstolo Paulo disse em Coríntios, se nós vivemos com os olhos só nessa vida, se a nossa esperança se resume a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos. Segunda coisa. Então, primeira coisa, tendo esperança. Como é que a gente tem paciência no meio da dificuldade? Tendo esperança. Segunda coisa, tendo empatia. Irmãos, está difícil para todo mundo. Não está difícil só para você. Parece óbvio. Mas nos momentos das nossas tensões, na rede social, num grupo de WhatsApp, num Zoom, que alguém disse alguma coisa que você não gostou, parece que está ruim só para você. Mas, irmãos, está ruim para todo mundo. Estamos todos à flor da pele, sensíveis. A gente precisa aprender a habitar nas emoções das outras pessoas. É tempo de empatia, de compaixão. É tempo de pensar o que pode estar acontecendo naquele outro mundo ali diante de mim. A gente precisa ter cuidado com as respostas que nós damos às emoções das outras pessoas e às nossas. Porque nós estamos todos afetados. Há uma nuvem de medo. Há um cansaço evidente. Há frustrações por todas as partes. As pessoas tinham planos e agora não podem executá-los mais. As pessoas tinham traçado sonhos e agora eles foram derrubados. As pessoas esperavam fazer uma viagem, trocar de trabalho. Eu esperava mudar de país. Há frustrações por toda parte. Cansaço, medo. Então eu quero te dar algumas orientações para a sua empatia, para a sua compaixão. Primeira, o Evangelho. Lá vem o pastor falar do Evangelho. Não tem jeito, esse é o ponto de partida. Se a gente não entende isso, não há empatia, não há compaixão, não há nada. Primeira orientação para a empatia, o Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, euzinho aqui, não sou amado porque eu acertei. Não sou amado porque eu sou bom. Não sou amado porque já amava. Não. Nós somos amados porque Deus decidiu nos amar. Ponto. Foi uma decisão fora de nós. Algo feito fora de nós. Não tem nada que você faça que mereça esse amor, que atraia a atenção de Deus. Não há nada. Deus decidiu nos amar quando a gente ainda era repulsivo. Eu não era nada atraente e Deus me amou. E por que isso faz sentido na empatia e na compaixão? Porque se a gente se lembra disso, se a gente tem isso em mente, então a gente pode encontrar com alguém repulsivo, alguém que não é tão atraente. E a gente pode pensar assim, eu não sei se eu era tão repulsivo assim para as pessoas. Mas para Deus, talvez eu era pior. E mesmo assim o Senhor foi torturado por mim, morreu por mim. E o que está sendo pedido de mim é só fazer um pouco de esforço e ter dedicação com essa outra pessoa. Isso é tão pouco. Por isso que a gente tem que começar com o Evangelho. A empatia, a compaixão vem a partir do Evangelho. Não é por uma pressão moral. Não é para você ficar legal na rede social que você vai ajudar as pessoas, não. É porque você lembra o que foi feito por você. E então ninguém fica tão repulsivo assim. Porque o que está sendo exigido de você não é ser torturado e morto. É ter um pouco de dedicação e fazer um pouco de esforço para compreender, para ajudar. Quem não compreende isso, não consegue viver o Evangelho. Ou de outra forma, quem não compreende o Evangelho, não consegue fazer isso. Segunda orientação, dentro da empatia, não haja baseado na atitude da pessoa. Na última atitude da pessoa. Como eu disse, estamos todos à flor da pele, as nossas emoções estão confusas, e provavelmente
As 9 atitudes anteriores da pessoa em relação a você foram de bondade. E aí você pega a última e mede a pessoa de acordo com a última atitude dela com você. Não seja tão rápido nas reações dos seus sentimentos. Respire um pouco. Lembre da história. Lembra que a gente acabou de passar por esse ponto. Lembre da história, dos marcos, dos lastros. Talvez as 9 atitudes anteriores da pessoa foi de bondade para com você. Terceira orientação para a empatia. Não pense somente nos seus sentimentos. O outro tem um mundo dentro dele. Você não sabe o que está acontecendo lá. Pode ser que ele recebeu uma péssima notícia nessa manhã. Pode ser que ele foi demitido anteontem. Pode ser que ele está com um familiar enfermo, hospitalizado. Pode ser que um amigo que ele esperava que fosse ajudar, ele não está conseguindo falar e esse amigo não dá notícia, ele está frustrado. Tem um mundo dentro da outra pessoa. A gente está recebendo notícia difícil o tempo todo. Cuidado em pensar somente nos seus sentimentos. Lembre que tem uma outra pessoa com outros sentimentos diante de você. Então, ser paciente na dificuldade, tendo esperança, tendo empatia, e agora o último ponto, tendo perseverança na oração. Perseverança na oração, é o que o apóstolo está dizendo. Lembra que nós estamos aqui destrinchando o verso 12, o verso 12 do capítulo 12 de Romanos, é isso mesmo. Tendo esperança na oração. Irmãos, tudo que a gente falou até aqui, isso é importante para te consolar, porque isso também consola o meu coração. Quando eu estava escrevendo isso, eu falei assim, gente, é muito. Tudo que a gente está falando até aqui está além das nossas forças. Nem todo tempo a gente consegue ter essa empatia. Nem todo tempo a gente consegue lembrar dessa esperança. Se não é o Senhor trabalhando em nós, a gente não consegue isso. Tudo que a gente falou está muito além dessas forças. O momento que a gente está vivendo está além das nossas forças. Ninguém pensou em viver o que a gente estava vivendo, ninguém se planejou para isso, ninguém sabe como tomar decisão nesse tempo. Isso vai além das nossas forças. Mas é justamente por isso que a gente tem que ter perseverança na oração. Não parem de orar. É a expressão aqui da minha versão, em Romanos capítulo 12, verso 12. Não parem de orar. Se você ainda não começou a orar, comece. Se a sua vida de oração está pífia, regule. Ninguém sobrevive na sua fé, num tempo como esse, sem oração. É impossível ter paciência na dificuldade sem oração. E aí eu quero também te ajudar. Você tem dificuldade de orar sozinho? Nós temos um Zoom de oração todos os dias às 19 horas. Todos os dias. Você tem dificuldade de orar sozinho? Você não tem mais desculpa. Você nunca teve ou não tem uma vida devocional regular? A gente está numa ótima oportunidade de você ter. Por quê? Porque tempos como esse que a gente está vivendo leva a gente a tomar decisões que a gente já deveria ter tomado há muito tempo e não tomou, mas que agora a gente pode tomar. Esse é o momento da gente fazer mudanças drásticas, transformações na nossa vida, e isso ter um peso menor do que teria antes. É como se antes você tivesse que manobrar um caminhão bitrem e agora dá para você estacionar um Uno. É isso que está acontecendo. É uma ótima oportunidade para você resolver essas coisas. Coisas que você já deveria ter resolvido e que você ainda não resolveu. Existem dezenas de livros e coaches e tantas outras coisas que estão valorizando a importância de você acordar um pouco mais cedo para você ter um tempo de meditação, e alguns até usam a expressão oração. É claro que na boca dessas pessoas, isso é bem autocentrado, buscando benefícios egoístas, mas a gente precisa perceber que tem um princípio por trás. O sol nasce sobre justos e injustos. Deus atua com a sua graça comum para a sociedade não entrar em colapso. E até mesmo pessoas sem o Espírito Santo têm percepções como essa. O valor de você ter um tempo de meditação, de oração, de anotar como você tem recebido coisas que nem você sabe,
Irmãos, já ouvi isso da boca de gente que nunca teve um contato com Deus. As pedras estão ensinando, as pedras estão clamando. É tão triste quando nós, o povo de Deus, não estamos sabendo desfrutar disso que está dado a nós. E a gente ir modelando a sociedade. É tempo da sociedade olhar para a gente e falar assim, tem um povo ali que sabe como é que vive. Esse povo ali sabe para onde a vida vai. Há um povo que tem esperança, tem empatia e persevera em oração, e isso tem feito deles um povo paciente na tribulação. Está desmoronando tudo ao redor deles, mas eles estão firmes. O que é isso? Eu quero isso. É assim que a gente evangeliza sem palavras. Mas é bom compartilhar também o evangelho com palavras. Irmãos, a oração vai te fazer conhecer mais a Deus. A oração te leva a estar com Jesus. Volto a insistir. Como é que está a sua relação com Deus? É o tipo de relação que você ouve, como agora, sobre Deus, pega um livro e lê sobre Deus, e depois você encontra com as pessoas e fala sobre Deus. E qual é o seu momento com Deus? Ouvir sobre, ler sobre, falar sobre, não é estar com. Precisamos encontrar um tempo em que a gente esteja com o Senhor. A oração te faz conhecer mais a Deus, te leva a estar com Jesus, te prepara para o que você vai viver. A oração te fortalece em momentos de fraqueza. A oração azeita o seu coração para as conversas difíceis. Experimente sempre um tempo de oração antes das conversas difíceis. Você vai ver como Deus azeita o seu coração e azeita o coração da outra pessoa. A oração te desloca de si e te leva para outros mundos. A oração nos levou hoje aqui com a Roberta a cruzar o oceano. A oração nos leva a orar lá na Índia. A oração nos leva a orar lá na Europa. A oração nos leva a entrar no mundo do meu outro irmão e entrar dentro do mundo dele, interceder e chorar com ele. O texto diz para nós, chore com quem chore, alegre com quem se alegre. A oração é que permite isso para nós. A oração te dá autoridade para a vida e para as conversas. Experimente uma vida de oração e você vai ver com que autoridade você chega para algumas conversas desafiadoras. Com que autoridade você lida com a vida, a ponto das pessoas olharem para você e falar assim, por que você é assim? O que está acontecendo? Está todo mundo no caos e você está aí. E aí, se a pessoa entrar dentro do nosso mundo, ela vai descobrir que a gente é tipo pato, que por cima da água estamos assim, mas por baixo da água está, vida de oração. No invisível estamos trabalhando, gastando energia. Persevere na oração. Vamos orar, eu quero concluir, né? Então, como é que a gente vive pacientemente na dificuldade? Pelo menos 3 formas que a gente viu no texto. Sendo uma pessoa que tem esperança, que se alegra com a esperança, uma pessoa que vive em 3 tempos. Sendo uma pessoa que pratica a empatia, que pratica a compaixão, uma pessoa que consegue entrar no mundo do outro, que não pensa só nos seus sentimentos. Uma pessoa que reconhece a realidade do Evangelho na própria vida e por isso não consegue achar ninguém tão repulsivo assim, porque eu também era repulsivo. E sendo uma pessoa que persevera na oração. Uma pessoa que regulariza o tempo com Deus. E não somente o tempo que você ouve sobre, lê sobre ou fala sobre. Vamos orar para que a gente encarne isso. Como eu disse, Paulo vinha falando de doutrina até o capítulo 11. E no capítulo 12 ele começa a falar sobre como a gente vive essa doutrina. Então tudo que foi compartilhado hoje aqui é para a vida. É prático, é para praticar. É aprender a viver em 3 tempos. É aprender a ter empatia. E aprender a orar
sem cessar. Não parem de orar. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado mesmo, ó Deus, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor fala com a gente quando a gente às vezes não está nem ouvindo. O Senhor é Pai. O Senhor não desiste de nós. Há quanto tempo a gente já se relaciona com o Senhor e talvez muitos de nós, inclusive eu, ainda não vivia intencionalmente uma vida em 3 tempos. Uma vida que se alegra na esperança da vida por vir. Uma vida que se lembra da sua fidelidade no passado, dos marcos, da jornada, da história. E por isso, Deus, tem segurança no presente e esperança e alegria para a vida futura. Obrigado por hoje, Senhor, ter nos lembrado que a gente tem que trabalhar em empatia num momento tão difícil. Estamos todos afetados, estamos todos à flor da pele. Precisamos de empatia e compaixão para com a gente e para com o outro. Que a gente tenha paciência e que a gente persevere em oração, Deus. Em nome de Jesus. Alcança o coração dos meus irmãos. Renova-os com essa esperança. Batiza-os com essa compaixão. E chama a atenção nossa, ó Deus, para a oração, para a relação com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bênção demais poder, juntos como família, né, viver esses momentos, esse tempo, estarmos juntos, ainda que distantes, e como a gente tem falado, né, os nossos prédios continuam fechados, mas os nossos corações, para revelar o amor de Deus, continuam abertos. E eu quero convidar você para participar desse tempo agora, juntos, como família, que você pudesse organizar aí na sua casa para a gente cear juntos, né? Nós vamos ter um tempo muito especial aqui de ceia. E eu queria lembrar, né, da primeira ceia, né? Na primeira ceia, o povo de Israel se reuniu de uma forma muito, muito semelhante ao que a gente está vivendo nesse tempo, né? Aquela primeira ceia não foi o povo reunido numa congregação, não foi o povo reunido no templo, mas cada família, na sua casa, com seus filhos, pegaram dos elementos da ceia e puderam se reunir ali. E eles estavam todos interligados por algo que era muito especial. Um dos elementos da ceia era evidente naquelas casas. Um dos elementos da ceia ficava exposto, né? Foi passado nos portais de cada casa. O sangue do Cordeiro foi passado nesses portais. E aí então as pessoas podiam, o Senhor é que identificava, ali está o meu povo. E lendo esse texto dessa primeira Páscoa, teve um versículo que me chamou muita atenção e eu queria repartir conosco agora. O texto falava assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu fiquei meditando um pouquinho sobre isso, né? Porque aquela noite seria a noite em que Deus iria, de fato, iniciar todo um processo de libertação do povo do Egito. Mas na verdade isso era muito mais do que isso. Quando fala, estejam prontos para sair, não é para sair só do Egito, mas para sair em direção à vontade de Deus.
sair em direção ao reino que seria estabelecido, sair em direção à terra prometida. E, queridos, eu quero convidar você para que, nesse tempo de ceia, você esteja pronto para sair. Esse é o tempo em que nós renovamos as nossas convicções em Deus, renovamos a nossa esperança no Senhor, renovamos a nossa fé no Senhor, renovamos aquilo que somos no Senhor. Para quê? Para continuar dentro de casa? Não. Mas para que a nossa vida, a nossa família, no Senhor, identificada, devidamente identificada pelo sangue de Cristo, que essa família possa sair e revelar o amor, o cuidado, a provisão, o amor do Senhor sendo derramado através de nós. Então, quando nós nos reunimos aqui como povo do Senhor para participar dessa ceia, nós nos reunimos porque nós entendemos quem somos. E o que nos diferencia continua sendo o sangue. Continua sendo aquilo que é precioso, né? E eu quero te convidar aí, junto com a sua família, nós vamos tomar dessa ceia, vamos trabalhar, revelar o amor de Deus na sociedade onde nós estamos inseridos. Nós vamos orar pedindo que o Senhor abençoe os elementos da ceia, que tornem esses elementos um memorial na nossa vida, né? Tragam à nossa memória quem nós somos, quem Deus é e o que Ele fez por nós. Amém? Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa esses elementos, Pai. Abençoa porque é o Senhor que torna esses elementos memorial na nossa vida. É o Senhor que torna, Pai, esses elementos essenciais para nossa memória. Esse é o tempo em que nós compartilhamos com os nossos filhos. Por que fazemos isso? Porque o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, foi derramado. E esse sangue comprou para nós, adquiriu, quitou para nós uma conta que nós não conseguiríamos pagar. Esse sangue, ó Pai, o sangue do Cordeiro, trouxe sobre nós uma identidade, a identidade do Senhor. E nós queremos estar prontos para sair, prontos para revelar, de muitas formas, esse amor por onde nós formos passando, ó Pai. Abençoa sim esse tempo, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que o Senhor tomou o pão, e eu quero que você pegue aí o pão. O pão fala do corpo de Jesus, cravado numa cruz, como naquela primeira ceia, o cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito, foi imolado, foi sacrificado. Agora, Jesus é esse cordeiro, perfeito, sem defeito, sem pecado. Agora esse cordeiro é rasgado. Sabe por quê? Para que pudéssemos nos alimentar dele, para que ele seja a nossa fonte de alimentação, de sustentação, de convicção de quem nós somos. Amém. Esse é o pão do corpo de Jesus. Amém. Santo e perfeito. Comamos dele todos. Amém.
Ah, Senhor, obrigado. Obrigado porque a nossa família está reunida. Obrigado porque o Senhor se fez cordeiro por nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor derramou o seu sangue precioso para trazer sobre nós uma identidade, uma convicção de propósito. Que o Senhor nos torne prontos, cintos apertados, sandálias nos pés, para sairmos e revelarmos o reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Do mesmo modo, Jesus tomou do cálice, e esse é o cálice que representa a nova aliança, a aliança que Jesus fez conosco na cruz para perdoar os nossos pecados. O sangue que foi derramado na cruz para remissão e perdão dos nossos pecados. Então, nesse momento agora que nós tomamos desse cálice, nós lembramos do sangue de Jesus que foi vertido na cruz, e por esse sangue, esse sangue foi aspergido nos umbrais das portas, lá no Egito, para que o anjo da morte não entrasse e ferisse, com morte aquelas casas. Então, da mesma forma, essa é a certeza que nós temos, que o sangue de Jesus, aspergidos no madeiro, na cruz, ele também livra-nos da morte, perdoa completamente o nosso pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e quando o sangue da nova e eterna aliança é derramado na cruz, esse sangue perdoa completamente nossos pecados, paga toda dívida nossa, e era uma dívida de morte. A nossa sentença era uma sentença de morte. Fomos perdoados dessa sentença. Estávamos ali mesmo no corredor da morte, e pela graça de Jesus, não porque a gente era inocente, mas nós éramos culpados de morte, mas a graça de Jesus fez com que Ele fosse para esse lugar de morte como um cordeiro mudo para o matador, para que nós hoje pudéssemos ter vida, e por isso nós celebramos Ele, por isso só a Ele nós adoramos, porque só Jesus Cristo podia pagar esse preço de morte por todos nós. Então, com muito respeito, muito amor, muita reverência e muita gratidão no nosso coração, nós adoramos o Cordeiro Santo, que verteu a sua cruz, que morreu em nosso lugar, se fez maldição em nosso lugar. Então agora nós podemos beber com essa consciência. E você que nos escuta agora, você que participa conosco desse momento, você que talvez nunca experimentou a eficácia desse perdão de pecados na sua vida e quer entregar a sua vida para Jesus nesse momento, você pode fazer aí mesmo nesse momento agora, entregar a sua vida para esse que morreu no seu lugar, entregar a sua vida mesmo para esse que morreu para que você pudesse viver a vida dele. Então, que a eficácia do sangue de Jesus e do sacrifício de Cristo na cruz seja agora para a sua vida, em nome de Jesus. E todos bebamos. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Uma semana de vitória, uma semana de perseverança, na esperança, com toda empatia e na oração como fomos ministrados hoje. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Até o trono onde flui a graça como um rio.
anjos cantam santo. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam santo. E ao partir me vi, eu sou indigno, mas sua voz me diz: não vá, meu filho, torne meu sofrimento em testemunho e esvazie de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu posso abandonar.